Em concordância com o Espírito Santo, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a qual, meu querido, você que está ouvindo o eco deste som, eu peço a sua atenção esta noite, para que nós possamos vir entender a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 24. Glória a Deus, aleluia. Que nos diz assim a palavra de Deus. E continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. E passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E ali dissipou, gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Somente até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, nós estamos, amados, alegres e felizes por mais uma oportunidade de estarmos nessa praça anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. E eu vou falar, meu querido, esta noite, algo muito importante, tanto para a minha vida como para a sua vida, a qual nós estamos diante de um texto onde o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem falar a respeito de uma família construída por um pai e 2 filhos. E quando nós falamos, meu amado, quando a Bíblia Sagrada vem falar de família, nós sabemos que família é um projeto divino de Deus, a qual Deus ele se alegra em ver uma família unida e reunida perante a Ele, para que a família possa adorar Ele na sua santidade. Mas infelizmente, meu querido, não é isso que nós vemos na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. O inimigo de nossas almas, ele tem atacado as famílias. As famílias, ela tem sido alvo de Satanás, a qual a Bíblia diz que Satanás, ele veio matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus, meu querido, que o Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida e que nós possamos ter vida com abundância. E quando o Senhor Jesus, nesse texto, ele diz: continuou, certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele disse: repartiu os haveres. E passando não muitos dias, o filho mais novo daquele homem pegou os seus bens e foi para um lugar distante. E a Bíblia diz que ali ele passou a viver uma vida dissolutamente, uma vida desgarrado, como uma ovelha sem pastor. Uma vida, meu querido, vivendo em meio à prostituição, uma vida sem direção, vivendo uma vida de bebedice,
de drogas, uma vida, meu querido, totalmente fora dos princípios cristãos, como fora da desobediência de seu pai. Mas no versículo seguinte, no versículo 14, a Bíblia diz que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. E ali desejava lhe fartar-se das alfarrobas que porcos comia, mas ninguém lhe dava nada. Talvez, meu querido, se nós pararmos para pensar e analisar, quantos pais tem nesta praça, quantas mães tem nessa praça, que está ouvindo o eco deste som, a qual tem seu filho tem saído de casa, a qual seu filho tem vivido uma vida dissolutamente, a qual seu filho está vivendo distante da presença de Deus, ao ponto de estar vivendo humilhado, pois a Bíblia diz que para um judeu naquela época, chegar ao ponto de cuidar de porcos era o fim do poço, pois por causa da desobediência, como o nosso irmão Robson pregou, o pecado entrou no mundo. E olha só o que o pecado pode fazer na vida daqueles que não guardam os mandamentos de Deus. O pecado, meu querido, ele destrói a vida do ser humano. O pecado, meu amado, ele faz que o homem venha a ficar cego. Ele faz, meu amado, que o homem venha viver uma vida assim como esse jovem estava vivendo. Uma vida dissolutamente, uma vida distante da casa do Pai, uma vida sem direção, uma vida em meio agarrado, acorrentado ao pecado. Mas a Bíblia diz, meu querido, no versículo 17, que ele então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Graças a Deus, meu amado, que nós vemos que esse jovem, ele tomou uma decisão. Ele caiu em si. A Bíblia diz que ele caiu em si. Ele lembrou-se que quando ele vivia na casa do Pai, ele lembrou-se que quando ele vivia na presença de Deus, ele tinha fartura. Então ele tomou uma decisão. Ele se levantou e foi até o seu pai. Ele foi, mas talvez, meu querido, você esteja vivendo que nem esse jovem. Talvez você pense também que nem esse jovem. Talvez você ache que não seja digno de estar na presença de Deus. Talvez você ache que Deus, ele não consiga lhe perdoar. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, meu amado. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Como o nosso irmão Robson falou, Deus, ele lhe ama, meu querido. Ele tem planos e sonhos para você. Mas Deus, ele lhe ama, mas Deus, ele aborrece o pecado. Ele aborrece as práticas do pecado. Então, meu querido, esta noite você precisa tomar uma decisão assim como esse jovem tomou, a qual de se levantar e ir até a casa do Pai. Por mais que você ache que você tenha pecado diante de Deus e perante o homem aqui na terra, mas Deus, ele é misericordioso em perdoar. Deus, ele quer que o homem venha se arrepender dos seus pecados. A Bíblia diz, meu amado, que ele se levantou, que esse jovem se levantou, tomou uma posição e foi até o pai. Ele levantou-se e foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. E o seu pai compadeceu-se dele, e o pai correu e abraçou e o beijou. Assim, meu amado, também é Deus. Deus, ele quer lhe abraçar, quer lhe beijar. Deus, ele quer lhe dar uma vida, um conforto. Ele quer lhe tirar, meu querido, do lamaçal do pecado. Deus, ele quer que você venha ter uma nova vida. Deus, ele não fez a mim nem a você para que nós vivemos no mundo, no lamaçal do pecado, não. Numa vida acorrentada, uma vida sem direção, achando que esta é a vida certa, não. Deus, ele quer que você venha até ele, que você tome uma posição. E a Bíblia diz que aquele jovem, ao chegar ao seu pai,
e disse: Pai, eu pequei diante de ti e perante os céus, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, meu amado, simplesmente disse para o seu servo: trazei uma veste nova, colocai nos seus pés uma sandália, e no seu dedo uma aliança, um anel, e trazei e matai um novilho cevado, porque este meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Assim, meu querido, Deus também Ele quer fazer na tua vida. Deus, esta noite, Ele quer te dar uma vestidura, uma veste nova. Deus, Ele quer, meu amado, colocar uma sandália aos teus pés. Ele quer, meu querido, reatar a aliança a qual o homem perdeu lá no Jardim do Éden, como foi pregado aqui esta noite. Ele quer fazer você, meu amado, uma nova aliança, porque não simplesmente um anel, como a palavra de Deus diz, mas uma aliança, o homem voltar a ter comunhão com Deus. Mas para isso, meu querido, você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão e tomar uma atitude, meu amado. Não é só falar. Muitos de nós, quando começamos o ano, nós dizemos: este ano nós vou mudar de vida. Este ano nós vou fazer isso e aquilo. Mas nós só podemos mudar de vida, meu amado, quando nós tomamos uma decisão. Porque quando nós falamos e não cumprimos, aí não tem como nós mudar de vida. E esse filho, ele sim tomou uma decisão. Ele se levantou e foi até o pai. E Deus, meu querido, esta noite, Ele quer te dar essa aliança. Ele quer que você venha ser feliz. Porque para o mundo, meu amado, a felicidade, ela se encontra na riqueza. A felicidade, ela se encontra na fama. A felicidade, ela se encontra no poder. Mas a Bíblia Sagrada diz que ser feliz é aqueles que lê, é aqueles que ouvem, é aqueles que guardam e que praticam a palavra de Deus e os mandamentos que Deus nos deixou. Como o nosso irmão Robson falou, porque só o homem só pode ser feliz, o homem só pode ter uma vida eterna através da palavra de Deus. Porque este livro, ele é o livro que vai nos conduzir à salvação eterna através da sua palavra, meu querido. Então, esta noite, meu amado, que Deus lhe abençoe, que você possa meditar nesta palavra. Ou se você é um filho que está distante da casa do Pai, ou se você é um filho que está distante de Deus, reflita nesta palavra, porque o pecado, o pecado ele não destrói. O pecado ele faz com que a gente vá ao fundo do poço, que a gente possa não ver nem entender, que a gente faz que a gente venha perder o sentido da vida. Mas Deus ele quer o melhor para você, para mim. Deus ele quer o melhor para nós, para todos aqueles que receberem a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E que Deus lhe abençoe, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.